Eu nunca pensei que um dia veria tudo o que construí se transformar em cinzas diante dos meus olhos. E, no entanto, naquela noite gelada, enquanto as chamas subiam mais alto do que qualquer grito que eu pudesse soltar, percebi que não existe nada que nos prepare para o momento em que a nossa própria casa deixa de existir. A fumaça invadia o ar, queimando não apenas as paredes e os móveis, mas também cada lembrança impregnada naquelas paredes, cada fotografia amarelada, cada presente guardado com cuidado, cada detalhe da vida que construí ao longo de décadas. A cozinha, onde tantas vezes preparei refeições cheias de amor, virou um amontoado de ferro retorcido e carvão. O quarto, onde eu guardava cartas do meu marido, morto há anos, agora não passava de um amontoado de cinzas indistinguíveis. O calor era tão intenso que parecia derreter não só as estruturas, mas também a parte de mim que ainda acreditava em segurança, em permanência, em estabilidade. Eu me vi parada diante daquele espetáculo cruel, sem forças, nem mesmo para chorar. Apenas com os olhos fixos em cada estalo de madeira cedendo, em cada labareda que avançava como se tivesse fome insaciável. Os vizinhos se reuniram, alguns tentavam ajudar, outros apenas observavam com aquela mistura de curiosidade mórbida e pena disfarçada, mas todos tinham nos olhos a mesma verdade. Era impossível salvar qualquer coisa. O corpo de bombeiros chegou, lutou com mangueiras e gritos, mas era tarde demais. Eu me lembrava de ter acendido uma vela no quarto antes de dormir. Talvez tenha sido isso, talvez não. Talvez tenha sido um fio desencapado, um descuido imperceptível, mas a causa já não importava. O que restava era o vazio, o cheiro de fumaça impregnado no meu cabelo, nas minhas roupas, na minha pele. Eu sentia como se o fogo tivesse arrancado de mim não apenas meu lar, mas também minha identidade. Quando tudo se apagou, quando o último jato de água deixou o terreno encharcado e silencioso, eu me vi de pé em frente ao que antes fora minha casa, envolta apenas pelo frio da noite e pela solidão que se infiltrava até os ossos. Não era apenas uma casa, era o símbolo da minha luta, da minha persistência. Eu tinha criado meu filho ali, tinha chorado e rido entre aquelas paredes, tinha acolhido pessoas em dias de festa e em dias de dor. Cada canto guardava um pedaço de mim, e agora não havia mais canto algum. Eu caminhava sobre o terreno como quem pisa em um cemitério, desviando dos destroços fumegantes, reconhecendo pedaços irreconhecíveis, uma xícara quebrada, o metal de um porta-retrato derretido, restos de roupas queimadas que um dia foram coloridas. O silêncio era sufocante, apenas cortado pelo rangido das estruturas que ainda cediam lentamente, como se o fogo tivesse deixado ali sua respiração. A solidão naquela madrugada foi mais cruel do que o próprio incêndio. Eu não tinha para onde ir. Não tinha sequer roupas para vestir no dia seguinte. Tudo o que restava era a lembrança dolorosa e a esperança frágil de que, ao procurar o meu filho, eu encontraria abrigo, compreensão e um mínimo de consolo. Afinal, o que é uma mãe senão aquela que um dia deu tudo por ele? Não seria natural, não seria quase um dever moral que ele me acolhesse agora que a vida me deixava desprotegida? Essa era a ideia que me mantinha de pé, mesmo com os joelhos fracos e o coração quebrado. Enquanto o sol ameaçava nascer, tingindo o céu de tons acinzentados, eu ainda olhava para trás, para aquele terreno destruído, tentando gravar na memória cada detalhe antes de me afastar. Eu sabia que nunca mais teria coragem de retornar ali, porque cada passo seria um lembrete daquilo que perdi. Foi nesse momento, nesse instante em que tudo já não existia mais, que decidi que precisaria buscar em outro lugar aquilo que o fogo havia arrancado de mim. E não havia ninguém mais óbvio do que meu próprio filho. Eu já o imaginava abrindo a porta, me recebendo com aquele olhar de preocupação, perguntando se eu estava bem, me oferecendo um cobertor, talvez até chamando a esposa para preparar algo quente. Eu acreditava, talvez ingenuamente, que no fim das contas o sangue ainda tinha algum peso, que laços familiares ainda significavam alguma coisa. Eu saí daquele cenário de cinzas com a roupa chamuscada e o rosto endurecido, sem lágrimas, apenas com uma decisão clara.
Eu bateria na porta do meu filho, porque no meio do frio e da perda, eu ainda tinha a ele. E assim começou o caminho que me levaria não a um abraço, mas à segunda grande ferida da minha vida. Aquela que não veio do fogo, mas da rejeição de quem eu mais amava. Eu caminhei pelas ruas ainda com o cheiro de fumaça impregnado no corpo, e cada passo parecia carregar não apenas o peso da noite anterior, mas de todos os anos em que lutei sozinha para manter de pé aquilo que agora estava em cinzas. O frio da madrugada era cortante, e eu podia sentir a roupa chamuscada grudando na pele como se fosse um lembrete cruel de que eu não tinha mais nada além daquilo que vestia. Enquanto meus pés arrastavam no asfalto úmido, cada esquina parecia distante, mas a única coisa que me empurrava para frente era a imagem da casa do meu filho, um refúgio que eu acreditava estar esperando por mim. Eu me lembrava dele ainda pequeno, correndo pela sala com os joelhos ralados, pedindo colo depois de um pesadelo, segurando minha mão quando estava com medo de atravessar a rua. Não havia como imaginar que um filho que recebeu tanto de mim não me ofereceria naquele momento ao menos o básico, um teto, uma cama, um copo de água. A cada passo, o contraste entre a lembrança e a realidade me consumia. Eu já não tinha lar, mas tinha um filho, e essa ideia parecia suficiente para me sustentar. Eu sabia que não seria fácil chegar até lá com a aparência que tinha, os cabelos desgrenhados, o rosto marcado pela fuligem, mas acreditava que, ao me ver assim, ele se lembraria da ligação que sempre existiu entre nós. O caminho era longo e em cada esquina eu sentia o julgamento silencioso das pessoas que me olhavam, algumas com pena, outras com indiferença. Eu não carregava malas, não carregava sacolas, apenas o vazio. Enquanto caminhava, flashes da vida dentro da minha casa surgiam como fantasmas. Eu me lembrava do Natal em que meu filho ainda acreditava em Papai Noel, quando escondi o presente atrás do sofá e ele correu com os olhos brilhando ao encontrar. Lembrei-me do dia em que ele adoeceu, e eu passei a noite inteira em claro, medindo a febre e rezando para que não fosse nada grave. Recordei também as noites em que ele chorava com medo dos trovões, e eu deitava ao lado dele, inventando histórias para distraí-lo. Cada lembrança era um grito de que eu tinha direito àquele abrigo, de que não era uma estranha batendo na porta de um desconhecido, mas uma mãe procurando por um filho. O sol começava a nascer quando finalmente alcancei o bairro onde ele morava. As casas pareciam todas iguais, bem cuidadas, com jardins aparados e cortinas que deixavam escapar pequenas frestas de luz. A rua estava calma. Apenas alguns carros estacionados e o canto distante de um galo. Eu me aproximei devagar, tentando me recompor, passando a mão pelo cabelo em vão, como se fosse possível apagar as marcas da tragédia que ainda estavam frescas no meu corpo. O coração batia mais rápido, não pelo esforço, mas pela expectativa. A imagem que eu construía em minha mente era clara. Meu filho abrindo a porta, surpreso ao me ver naquele estado, e depois o abraço que me faria desabar de uma vez. Subi os degraus da varanda como quem sobe os degraus de um templo, cada passo carregado de fé. Lembro-me de olhar para a porta, de sentir a madeira envernizada refletindo o brilho suave do sol nascente e acreditar que aquele era o limiar entre a dor e o alívio. Eu respirei fundo antes de tocar a campainha, e naquele momento todas as minhas forças se resumiam a um único desejo: ser recebida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e de repente percebi que mais do que nunca dependia da decisão de outra pessoa. Quando finalmente ouvi passos se aproximando do outro lado, meu coração quase saiu pela boca. Eu me endireitei, tentando esconder o tremor das mãos, e senti o estômago revirar quando a maçaneta girou. A porta começou a se abrir lentamente, revelando não o abraço que eu esperava, mas o olhar frio da minha nora, que me mediu de cima a baixo, com uma expressão de incômodo, como se minha presença fosse uma invasão. Eu ainda não sabia o que viria depois, mas naquele instante, diante da porta entreaberta e da hostilidade que emanava do rosto dela, senti que talvez aquela porta não fosse tão fácil de atravessar quanto eu havia imaginado. E foi ali, no limiar do que eu acreditava ser meu refúgio, que percebi que o verdadeiro fogo talvez ainda não tivesse começado a queimar. A porta se abriu de forma lenta,
E antes que qualquer palavra fosse dita, o silêncio que nos envolveu já dizia muito mais do que eu gostaria de ouvir. O olhar da minha nora desceu sobre mim como uma lâmina afiada, sem compaixão, sem calor, apenas um julgamento frio e imediato, como se eu fosse uma intrusa que ousava interromper a ordem impecável de sua casa. Eu ainda não tinha pronunciado nenhuma palavra, e, no entanto, senti, com a força de uma sentença velada, que minha presença ali não era bem-vinda. Era como se a tragédia que me acompanhava não fosse vista como um infortúnio, mas como sujeira, um fardo, um peso que ela se recusava a carregar. Seus olhos percorreram meu corpo chamuscado, minhas roupas ainda impregnadas pelo cheiro de fumaça, meu rosto marcado pelo cansaço e pela fuligem, e em cada detalhe havia repulsa disfarçada de contenção. Não houve surpresa, não houve solidariedade, apenas aquele brilho quase imperceptível de incômodo que antecede a rejeição. Eu tentei sorrir, um sorriso trêmulo, quase infantil, como se isso pudesse quebrar o gelo, mas a rigidez de sua boca fechada e a sobrancelha arqueada não cederam 1 milímetro. Ela não precisava me dizer nada, eu já sabia. A mensagem estava estampada na frieza do seu olhar. Você não pertence a este lugar. Atrás dela, vi a sala iluminada pela luz suave da manhã. O sofá claro, os móveis modernos, a televisão ligada em volume baixo, e sobre a mesa ainda havia restos de café da manhã, torradas, xícaras e um jarro de flores frescas. O contraste entre aquele lar limpo, acolhedor e intacto e o vazio destruído que eu havia deixado para trás quase me arrancou as forças. Era como se eu tivesse atravessado um abismo em busca de refúgio e tivesse encontrado apenas um espelho cruel que me mostrava tudo aquilo que perdi e tudo aquilo que não me seria oferecido. Ela não disse nada por longos segundos, e esse silêncio se transformou numa espécie de teatro cruel. Eu esperava ouvir um convite, um gesto, um simples entre, mas a pausa era prolongada de propósito, como se quisesse me lembrar da distância que havia se instalado entre nós ao longo dos anos. A forma como ela se apoiava no batente da porta, bloqueando parcialmente a entrada, reforçava que a decisão estava em suas mãos. Não era sobre meu filho. Não era sobre laços de sangue. Era sobre ela. E no fundo eu sabia que, desde o dia em que ela entrou naquela casa, meu espaço dentro da vida dele havia se tornado pequeno demais para caber. Minha boca se abriu para dizer algo, talvez um pedido simples, talvez uma frase de consolo, mas a voz me faltou. Em vez disso, fiquei ali parada, como uma visitante que aguarda permissão. Eu, que já havia segurado meu filho nos braços inúmeras vezes quando ele não conseguia dormir, que já havia dividido pão quando não tínhamos quase nada, agora precisava da aprovação de alguém que nunca havia partilhado de minhas dores, para poder ao menos me aquecer. A ironia me atravessou como uma flecha invisível. Finalmente ela falou, mas não diretamente comigo. Virou-se para dentro da casa e chamou pelo meu filho. A forma como pronunciou o nome dele não era de urgência, mas de impaciência, como quem chama alguém para resolver um problema desagradável que apareceu na porta. A frieza do seu tom me encolheu ainda mais. Meu filho apareceu logo em seguida, caminhando com passos lentos, sem imaginar o que encontraria. Quando me viu, seus olhos arregalaram num primeiro instante de surpresa, mas esse brilho inicial logo foi engolido por algo mais sombrio, o peso de uma decisão que ele já sabia que teria de tomar. Ele olhou para mim, depois para a esposa, e nesse movimento silencioso eu percebi que o destino daquela visita já estava selado. A troca de olhares entre eles foi curta, mas reveladora. Eu vi o comando partir dela, não em palavras, mas em um levantar de sobrancelha, em um apertar discreto dos lábios, em um gesto quase imperceptível de cabeça. E ele, meu próprio filho, curvou-se a esse comando sem hesitar. Quando sua boca se abriu para falar comigo, não foi sua voz que eu ouvi, mas a repetição de uma sentença já ditada. Minha esposa não quer você aqui. A frase ainda não tinha sido pronunciada, mas naquele olhar dela, carregado de desprezo e autoridade silenciosa, já estava escrita e assinada. Naquele instante,
Percebi que o incêndio que havia destruído minha casa não era o único a queimar minha vida. Um fogo mais cruel, invisível e silencioso estava ali diante de mim, devorando o vínculo entre mãe e filho, transformando amor em obrigação, lembrança em incômodo e eu em estranha. As palavras saíram da boca do meu filho de maneira quase automática, como se não fossem realmente dele, mas apenas um eco do comando que já havia sido dado pelos olhos e pelo silêncio pesado da esposa. Ela não quer você aqui. Foram 6 palavras curtas, comuns, sem elevação de tom, sem gestos dramáticos, mas que pesaram sobre mim como se fossem um martelo, quebrando o pouco que ainda restava inteiro dentro de mim. Era como se o fogo que havia consumido minha casa tivesse encontrado um prolongamento dentro daquelas paredes intactas, agora queimando o que eu ainda acreditava ser inquebrável: o amor de um filho. Eu fiquei ali parada, olhando para ele, tentando encontrar no fundo de seus olhos algum sinal de dúvida, de hesitação, de luta contra aquela ordem que ele havia acabado de pronunciar. Mas não havia nada além de cansaço e submissão. A forma como ele abaixou os olhos depois de falar dizia mais do que qualquer explicação. Ele já tinha feito sua escolha, e eu não estava incluída nela. Meu peito apertou de um jeito que não era só dor, era incredulidade. Como alguém que veio do meu ventre, que foi alimentado com o suor do meu trabalho, que foi protegido tantas vezes do frio e da fome, podia agora repetir uma sentença de exílio sem sequer piscar? A cena passou em câmera lenta diante de mim, e em segundos recordei as noites em que fiquei acordada ao lado de sua cama quando ele tinha febre, os aniversários em que trabalhei dobrado para comprar um presente, os dias em que abri mão de sonhos para garantir que ele tivesse futuro. Tudo isso agora parecia apagado com a mesma rapidez com que a chama de uma vela é sufocada por um sopro. A diferença era que aquela chama era a minha vida e quem havia soprado era o próprio filho. A nora observava de braços cruzados, imóvel, mas satisfeita. Eu podia sentir o prazer silencioso em sua postura, como se tivesse conquistado uma vitória importante ao me manter do lado de fora. A porta, ainda entreaberta, funcionava como uma fronteira clara. De um lado, o calor da casa, a vida organizada, o cheiro de café e flores frescas. Do outro, eu, impregnada de cinzas, carregando apenas a tragédia e a perda. O contraste não era apenas físico, era simbólico. E eles sabiam disso. Não era apenas a recusa de abrigo, era a recusa de pertencimento, o rechaço à minha própria existência dentro daquela família. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Dei um passo para trás, como se precisasse de espaço para respirar, como se aquela frase tivesse me empurrado com força invisível. Eu queria responder, queria gritar, queria perguntar como ele podia ser tão cruel, mas a garganta estava travada. O silêncio que se seguiu foi um abismo entre nós. Ele não acrescentou nenhuma palavra, não tentou amenizar, não justificou, apenas repetiu com o olhar baixo que aquela decisão não era negociável. E eu compreendi naquele instante que insistir seria implorar, e implorar seria me reduzir a algo menor do que sempre fui. O frio da manhã se infiltrava pelos meus ossos enquanto eu permanecia parada diante deles. A fumaça da noite anterior ainda parecia me acompanhar, e a solidão que havia começado no terreno destruído da minha casa agora se completava diante da porta fechada de outra. Eu não era mais apenas alguém sem lar, era alguém sem lugar, uma estranha na vida do próprio filho. Não houve abraço, não houve gesto de conforto, não houve sequer a tentativa de oferecer um copo de água. Apenas a porta que lentamente começou a se fechar, como uma cortina definitiva sobre uma cena dolorosa demais para se repetir. Quando a madeira se encontrou e o trinco se encaixou, o som seco ecoou em mim como o último prego de um caixão. Eu permaneci na varanda por alguns segundos, talvez minutos, olhando para aquela porta fechada como se pudesse, pela força da lembrança, fazê-la se abrir de novo. Mas nada aconteceu. Do lado de dentro, ouvi passos se afastando, vozes baixas e depois silêncio absoluto. Era o mesmo silêncio do terreno queimado, mas com uma diferença crucial. Lá eu havia perdido paredes,
Aqui eu havia perdido pessoas, e essa perda era ainda mais irreparável. Desci os degraus devagar, sem pressa, porque não havia mais destino imediato a alcançar. O mundo parecia indiferente à minha dor. O sol subia no céu, os passarinhos cantavam, e a vida continuava para todos, menos para mim. Eu me sentei no meio-fio da rua, sem forças, tentando organizar na mente o que acabara de acontecer. O fogo havia levado minhas coisas, mas as palavras do meu filho haviam levado meu chão. E ainda assim, em meio à devastação, uma centelha diferente se acendeu dentro de mim. Não era esperança, não era consolo, era algo mais duro, mais frio, a percepção de que eu não poderia depender de ninguém além de mim mesma. Foi nesse instante, com o coração ainda despedaçado e os olhos secos de tanto arder, que uma ideia começou a se formar. Eu não suplicaria, não choraria aos pés de quem escolheu me virar as costas. Se uma porta se fechava, eu buscaria outra. E talvez, apenas talvez, essa nova porta fosse muito mais poderosa do que aquela que acabara de me rejeitar. A frase dele ainda ecoava em minha mente, cortante, cruel, mas também servia como combustível. Ela não quer você aqui. Pois bem, eu não ficaria, mas eu não desapareceria. Quando a porta se fechou diante de mim, restou apenas o silêncio, e nunca um silêncio havia sido tão pesado. Não era o mesmo silêncio que paira sobre uma madrugada calma, nem aquele que antecede uma tempestade. Era um silêncio que esmagava, que enchia o ar de um vazio impossível de respirar, como se o mundo inteiro tivesse decidido me isolar naquele instante. Eu permaneci parada alguns segundos diante da porta, os olhos fixos na madeira que ainda vibrava com o eco da recusa, e senti meu corpo tremer não pelo frio da manhã, mas pela sensação de ter sido arrancada de um lugar ao qual eu acreditava pertencer. Não houve discussão, não houve chance de argumentar, apenas aquela frase repetida em minha mente como um veredicto final. Ela não quer você aqui. Eu poderia ter batido de novo, poderia ter insistido, poderia ter gritado com a força de toda a mágoa acumulada, mas não. Algo dentro de mim se recusava a me ver naquela posição. Eu não imploraria. Enquanto descia os degraus da varanda, meus pés pesavam como se carregassem não apenas o corpo, mas todos os anos de dedicação que agora pareciam inúteis. Lembrei-me de quando meu filho ainda era criança e corria para os meus braços pedindo proteção. Lembrei das noites em que sacrifiquei o pouco que tinha para que ele pudesse ter mais. Lembrei das vezes em que fui mãe e pai ao mesmo tempo. Essas memórias me queimavam por dentro como brasas acesas, mas em vez de me moverem para a súplica, reforçavam em mim a certeza de que eu não merecia estar naquela posição de humilhação. Eu já havia perdido minha casa, minhas lembranças, meu espaço físico. Não perderia também a dignidade. Sentei-me no meio-fio da rua e ali fiquei, observando a vida se desenrolar normalmente ao meu redor. Um vizinho saiu de casa apressado para o trabalho. Uma mulher regava as plantas na varanda. Uma criança brincava de bicicleta na calçada. Ninguém imaginava o peso que eu carregava dentro de mim. Ninguém via que por trás daquela figura encolhida e coberta de fuligem existia alguém que havia acabado de ser duplamente arrancada. Primeiro pelo fogo, agora pelo sangue. O silêncio continuava a me cercar, mas dentro dele comecei a ouvir outra voz. Uma voz interna que dizia baixinho, quase como uma ordem: levante-se, não implore, você ainda tem a quem recorrer. A decisão de não implorar não nasceu da raiva, mas de um instinto mais profundo de sobrevivência. Eu sabia que, se cruzasse aquela linha e me reduzisse ao pedido desesperado, nunca mais me olharia no espelho da mesma forma. Eu me tornaria prisioneira de uma recusa, sempre à mercê da boa vontade de quem já havia mostrado que não a possuía. Em vez disso, escolhi me calar. Um silêncio calculado, denso, que não era submissão, mas resistência. Foi nesse silêncio que, pela primeira vez, desde o incêndio, comecei a pensar em alternativas. Não alternativas fáceis, não um lugar qualquer para me abrigar, mas uma saída que restaurasse não apenas meu teto, mas também minha posição no mundo. Levantei-me devagar, sentindo o corpo pesado,
mas a mente mais clara. Caminhei sem rumo por algumas ruas próximas, tentando afastar de mim a imagem da porta fechada. Cada passo era uma reafirmação da escolha que eu havia feito. Não voltaria, não me rebaixaria, não entregaria a eles o poder de me ver derrotada. O vento frio da manhã parecia querer me arrancar as últimas forças, mas ao mesmo tempo me mantinha desperta, lúcida. Foi durante essa caminhada solitária que percebi algo importante. Às vezes o silêncio não é ausência, é preparação. E o meu silêncio, naquele momento, era o espaço necessário para um plano nascer. Sentei-me em uma praça deserta, respirei fundo e fechei os olhos. As lembranças vinham em ondas. Minha casa em chamas, a frieza da nora, a submissão do meu filho. Mas, junto com essas imagens, veio também a lembrança de um número de telefone que eu não discava há muito tempo. Um número que simbolizava não apenas ajuda, mas respeito, reconhecimento e uma ligação com uma parte da minha vida que ninguém poderia apagar. A decisão tomou forma dentro de mim como uma chama discreta, mas firme. Eu faria uma única ligação, não para pedir esmola, não para chorar desamparada, mas para acionar uma força que ainda existia ao meu lado, mesmo que esquecida. Voltei a andar, agora com destino. Cada esquina me aproximava não de uma casa física, mas de uma resolução. O silêncio que antes pesava como condenação, agora se transformava em armadura. Eu não implorei porque sabia que ainda não estava no fim. Eu não implorei porque havia dentro de mim uma certeza de que as portas que se fecham são, às vezes, apenas atalhos forçados para outras que podem se abrir. Eu não implorei porque ainda tinha voz, e essa voz encontraria o ouvido certo. Enquanto o sol já subia mais alto, aquecendo um pouco a pele fria, eu percebi que minha vida havia mudado de rumo em questão de horas. De um lar destruído para uma rejeição, de uma rejeição para um silêncio e agora de um silêncio para uma decisão. A ferida ainda doía, mas embaixo dela já germinava algo novo. Eu seguiria adiante. Não com lágrimas, não com súplicas, mas com uma escolha silenciosa e definitiva. Eu não seria lembrada como aquela que implorou. Eu seria lembrada como aquela que, mesmo diante das cinzas, soube se erguer e fazer a ligação que mudaria tudo. Quando me afastei da rua do meu filho, com os passos pesados e o coração ainda latejando pela recusa, a decisão já estava formada dentro de mim. Eu não tinha levado nada do incêndio, não tinha roupas extras, não tinha um teto, mas tinha algo que nunca me fora tirado. A memória de tudo o que vivi e de todos que, em algum momento da minha vida, reconheceram meu valor. Eu sabia que existia um número guardado na minha mente, como uma carta escondida no fundo da gaveta, uma reserva para tempos de crise, um contato que talvez muitos julgassem improvável, mas que para mim sempre esteve lá, esperando apenas o momento certo de ser discado. Era uma ligação que eu nunca imaginei ter que fazer nessas circunstâncias, mas agora se tornava não apenas necessária, mas inevitável. Eu me sentei em um banco da praça, respirei fundo e segurei o celular com as mãos ainda trêmulas, não pelo frio, mas pela mistura de ansiedade e dor. O silêncio ao meu redor parecia acompanhar a gravidade daquele instante. As árvores balançavam suavemente ao vento, algumas folhas secas giravam pelo chão, e eu sentia que, se fechasse os olhos, veria de novo a porta da casa do meu filho se fechando diante de mim. Mas em vez de me afundar nessa lembrança, direcionei minhas forças para a tela iluminada em minhas mãos. Meu dedo deslizou devagar até encontrar aquele nome que eu guardara com cuidado, e quando o toquei, foi como se algo dentro de mim se reacendesse. Do outro lado, a voz atendeu rápido, firme, sem hesitação, como se tivesse estado à espera do meu chamado. Eu não precisei explicar muito. Apenas algumas palavras curtas, secas, carregadas pelo peso do que havia acontecido, foram suficientes para que ele entendesse. Perdi minha casa, procurei meu filho, ele não me acolheu. Preciso de ajuda. Houve um silêncio breve, mas não era o silêncio pesado da recusa, e sim o silêncio da avaliação, da tomada de decisão imediata. Quando ele respondeu, foi com uma certeza que atravessou o ar até mim,
como um abraço invisível. Fique onde está. Estou a caminho. Desliguei o telefone e senti minhas mãos ainda formigarem, mas não de desespero, e sim de uma estranha mistura de alívio e expectativa. Não era apenas alguém vindo me buscar, era alguém cuja presença mudaria completamente o cenário, alguém que jamais seria tratado como invisível ou indesejado. A simples promessa de sua chegada já era suficiente para me devolver um pouco da força que eu havia perdido. Enquanto as horas passavam, permaneci naquela praça, imóvel, mas com a mente fervilhando. Pensei em como minha nora reagiria ao ver quem viria até a porta dela. Imaginei o rosto do meu filho quando a sombra de alguém que ele não podia ignorar se projetasse sobre aquela mesma varanda de onde me expulsara. E em cada imagem havia uma sensação amarga de justiça. Não era vingança no sentido mesquinho, mas um ajuste natural das coisas, como se o universo precisasse equilibrar a balança depois de tanto peso jogado apenas sobre mim. O tempo parecia se arrastar, mas eu não me mexia. Não importava quanto demorasse, eu sabia que ele viria. O céu foi mudando de cor, as pessoas passavam sem me notar, e eu continuava ali, firme, aguardando. A cada minuto, minha respiração ficava mais calma, como se a ligação tivesse acendido dentro de mim uma certeza nova. Eu não estava sozinha. Ainda havia quem se lembrasse de quem eu era, do que eu representava, do que eu já tinha feito por tantos. Quando finalmente o ruído de um motor potente se aproximou, meu coração acelerou. Levantei-me do banco e vi o carro estacionar não muito longe dali. A porta se abriu e, ao vê-lo sair, tive a confirmação de que a escolha de não implorar, de não me curvar, havia sido a decisão certa. Sua presença enchia o espaço como se fosse maior do que a própria rua, e naquele instante soube que a vida da minha nora e do meu filho jamais seria a mesma depois desse encontro. Ele caminhou em minha direção, e mesmo antes de dizer qualquer coisa, apenas pelo modo como me olhou, senti que finalmente alguém havia reconhecido o tamanho da dor que eu carregava. Não houve perguntas longas, não houve julgamentos, apenas um gesto simples de apoio. Ele me colocou ao seu lado e disse que era hora de irmos. Mas eu sabia, e ele também sabia, que antes de irmos havia algo a ser feito. Nós dois seguimos em direção àquela casa que havia me virado as costas, e cada passo dele ecoava como uma antecipação de algo que não poderia mais ser contido. A ligação havia sido feita, a promessa cumprida, e agora era apenas questão de tempo até que a porta se abrisse novamente, não para me expulsar, mas para receber a visita que colocaria tudo em seu devido lugar. Enquanto caminhávamos em direção àquela casa que pouco antes havia me rejeitado, senti que o tempo adquiria uma densidade diferente, como se cada minuto fosse esticado ao máximo, carregado de significados ocultos e de antecipações inevitáveis. Eu já não andava sozinha, e a presença dele ao meu lado era tão sólida que transformava o silêncio em algo completamente distinto daquele que me esmagara na porta fechada. Era um silêncio carregado de expectativa, de força contida, como a calma que antecede uma grande tempestade. Cada passo parecia ressoar na calçada com mais firmeza, e eu sabia que não era apenas o som dos nossos pés, mas o prenúncio de algo que se aproximava para abalar as estruturas não apenas daquela casa, mas de toda a arrogância que me havia sido atirada horas antes. Do lado de dentro, eu podia imaginar a rotina continuando como se nada tivesse acontecido. Via em minha mente minha nora ajeitando as flores na mesa, servindo mais café como se o mundo fosse perfeitamente ordenado e confortável, acreditando que seu poder permanecia intacto. Imaginava meu filho evitando pensar demais sobre o que acabara de fazer, talvez se distraindo com a televisão ou o celular, tentando abafar qualquer sombra de remorso que pudesse ameaçar surgir. Eles provavelmente acreditavam que eu já tinha ido embora, que meu silêncio significava derrota, que meu corpo curvado diante da porta representava rendição. E era justamente nessa crença que o veneno da própria arrogância se escondia, porque enquanto eles relaxavam no calor do lar,
Eu me aproximava em companhia de alguém cuja simples presença seria capaz de expor a fragilidade dessa falsa vitória. As horas de espera antes de chegarmos não foram gastas em desespero, mas em preparação silenciosa. Eu repassava mentalmente cada detalhe da cena anterior, cada olhar, cada palavra não dita, cada gesto de desprezo. Eu sabia que, em breve, aqueles momentos seriam revisitados sob uma luz completamente diferente e que a frase "ela não quer você aqui" se tornaria pequena diante do peso da realidade que estava prestes a bater à porta. Eu não precisava falar nada, não precisava ensaiar discursos nem planejar respostas. Tudo o que eu precisava fazer era estar presente e deixar que o mundo se revelasse através daquele encontro. O caminho parecia interminável, como se o destino estivesse prolongando a tensão de propósito, como se fosse necessário que cada segundo fosse absorvido e digerido antes do momento decisivo. Eu olhava para ele, ao meu lado, e sentia a serenidade firme que emanava de cada gesto, de cada movimento controlado, como se carregasse dentro de si uma autoridade que não precisava ser gritada para ser compreendida. Era essa autoridade silenciosa que, em breve, transformaria a casa do meu filho em um palco involuntário, em que cada máscara cairia, cada palavra maldosa seria lembrada, cada aliança de conveniência seria testada. Quando finalmente avistamos o quarteirão, meu coração acelerou de um jeito que não conseguia controlar. A rua estava calma, quase vazia, e a casa erguia-se exatamente como antes, impecável, organizada, de portas fechadas, indiferente ao que se passava do lado de fora. Mas para mim, ela já não era apenas uma residência, era um teatro armado, com cortinas prestes a se abrir e espectadores ainda inconscientes de que fariam parte de uma peça que não haviam ensaiado. As janelas cerradas pareciam olhos que tentavam esconder o que se passava lá dentro, mas nada poderia deter o que estava por vir. Paramos diante do portão e, nesse instante, senti um silêncio diferente cair sobre mim. Um silêncio feito de respiração contida, de antecipação inevitável. Eu sabia que lá dentro eles seguiam suas vidas com a mesma certeza arrogante de antes, acreditando que tinham vencido, que a mãe rejeitada seguiria para qualquer outro lugar e não retornaria. Mas mal podiam imaginar que aquelas mesmas paredes, tão confiantes em sua estabilidade, estavam prestes a tremer não pelo fogo, mas pela presença de um homem que carregava consigo uma verdade que nenhum deles teria como negar. As horas que antecederam aquele momento foram longas, mas necessárias. Serviram para transformar minha dor em algo sólido, meu silêncio em arma, minha perda em combustível. E agora, diante daquela porta que antes me expulsara, eu não era mais a mesma mulher de roupas chamuscadas implorando por abrigo. Eu era a mulher que havia feito a única ligação que precisava. A mulher que trazia consigo não apenas um aliado, mas uma força capaz de inverter o peso da balança. Respirei fundo e olhei para ele. Ele não disse nada, apenas assentiu levemente com a cabeça, como quem já sabia exatamente o que deveria ser feito. E então, pela primeira vez desde o incêndio, senti algo próximo à paz. Não era felicidade, não era alívio, mas uma paz estranha, feita da certeza de que a cena que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. A casa do meu filho já não era mais apenas um lar fechado para mim. Era agora o palco onde a verdade, inevitavelmente, viria à tona. O tempo parecia suspenso quando o som grave de um motor se aproximou pela rua estreita e calma, rompendo o silêncio que até então pairava como um manto pesado. Eu estava parada diante da casa do meu filho, sentindo cada batida do meu coração como se fosse o toque de um tambor anunciando a entrada de algo maior, e vi quando o carro escuro dobrou a esquina e avançou em nossa direção. Não era um carro comum. Havia nele uma imponência discreta, um brilho de respeito que não dependia de luxo ostensivo, mas de presença. As janelas refletiam a luz do fim de tarde, e conforme se aproximava, era como se o ar ao redor se tornasse mais denso, carregado de uma expectativa que nenhum vizinho poderia explicar, mas que eu sentia na pele.
O veículo parou bem em frente à casa, os pneus rangendo levemente contra o asfalto. Por um instante, não houve movimento algum, apenas a presença do carro ali, imóvel, como um aviso silencioso de que algo estava prestes a acontecer. Eu senti os músculos do meu corpo se contraírem, não de medo, mas de antecipação. Do lado de dentro da casa, percebi pelas cortinas que alguém se mexia. Uma sombra se projetou rapidamente e desapareceu, como se tentassem observar sem serem notados. Era claro que eles haviam ouvido o som do motor, e que a curiosidade misturada com um pressentimento incômodo começava a se agitar lá dentro. A porta do carro se abriu, e dele desceu o homem que eu havia chamado. Seu passo era firme, lento, mas carregado de uma autoridade natural que não precisava ser anunciada. O silêncio da rua foi quebrado apenas pelo som de seus sapatos contra o chão, e cada passo parecia ecoar mais do que deveria, como se até mesmo a calçada reconhecesse quem estava caminhando sobre ela. Não havia pressa em seus gestos, apenas uma confiança tranquila que se infiltrava no ambiente. Ele não precisava se apresentar. Sua simples presença já falava por si. Quando ele parou ao meu lado, trocamos um olhar breve. Não foi necessário dizer nada. Havia em seus olhos uma promessa de que nada seria como antes depois daquele momento. E foi nesse instante que a porta da frente da casa se abriu, não em gesto de acolhimento, mas em reação instintiva ao inesperado. Minha nora surgiu primeiro, com a expressão dura que já me havia ferido horas atrás, mas que agora começava a vacilar diante da cena que se desenrolava. Seus olhos se fixaram no homem ao meu lado, e eu vi claramente o instante em que sua confiança começou a se desfazer. A cor de seu rosto mudou, e por trás da máscara de altivez surgiu o traço mais revelador de todos: o medo. Meu filho apareceu logo em seguida, com o semblante carregado de interrogação, mas a transformação em sua fisionomia foi ainda mais imediata. Ele empalideceu. Seus lábios se entreabriram sem som, e seus olhos, que antes haviam se fechado para mim, agora se arregalavam em surpresa e desconforto. Não era apenas a chegada de um homem. Era a chegada de um nome que carregava peso suficiente para fazê-los vacilar. Eles não esperavam por isso. Acreditavam que meu silêncio era sinônimo de fraqueza, que minha saída era rendição, mas não contavam com a ligação que eu havia feito, nem com a presença que agora se erguia diante deles. O homem deu alguns passos à frente, e sua voz, quando finalmente se fez ouvir, não precisou ser alta. Era firme, grave, e cada palavra parecia cuidadosamente medida, mas ainda assim carregada de um peso incontestável. Ele não falou de mim, não perguntou por que eu havia sido rejeitada, não explicou o motivo de sua presença. Ele apenas se apresentou com uma simplicidade devastadora, e bastou o som do seu nome para que toda a segurança deles se despedaçasse. Eu vi meu filho abaixar os olhos, incapaz de sustentar o olhar daquele que agora estava diante de sua porta, e vi minha nora recuar um passo quase imperceptível, mas suficiente para mostrar que o terreno havia mudado. Naquele instante, eu não precisava dizer nada. Minha vingança não estava em gritos, nem em acusações, mas no simples fato de estar ali, ao lado de alguém cuja presença desmoronava a arrogância deles sem esforço. O mesmo espaço onde, horas antes, eu havia sido expulsa com frieza, agora era invadido por um silêncio diferente, um silêncio de constrangimento e de medo, porque a visita inesperada transformava aquela casa em palco de uma revelação inevitável. Eu permaneci imóvel, observando cada detalhe. O suor na testa do meu filho, a rigidez dos ombros da minha nora, o desconforto que crescia como uma sombra em torno deles. Era como se o chão tivesse se movido sob seus pés, e eles percebessem, tarde demais, que as escolhas feitas com arrogância sempre têm preço. E esse preço começava a ser cobrado ali, diante daquela porta. O carro parado na rua, a figura dele imponente e o silêncio pesado que se seguiu formavam uma cena que jamais poderia ser esquecida. E eu soube, no fundo da minha alma, que o que estava prestes a acontecer não seria apenas uma resposta à recusa deles, mas uma virada definitiva na história da minha vida. Aquele homem não estava ali apenas para me apoiar. Estava ali
para mostrar ao mundo, e principalmente a eles, quem eu realmente era e o que representava. O silêncio que se instalou diante da porta da casa do meu filho era tão denso que parecia se espalhar pela rua inteira. Nenhum vizinho ousava sair, nenhuma criança gritava, até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Tudo se condensava na figura daquele homem ao meu lado, que não precisava erguer a voz nem ostentar nada para impor respeito. Ele apenas estava ali, com a postura ereta, o semblante sereno e a autoridade que vinha não de palavras, mas de uma vida inteira de feitos reconhecidos. Eu o conhecia há muitos anos, sabia do peso do seu nome, mas ver agora o impacto que ele causava nos olhos da minha nora e do meu filho era como assistir à materialização de uma justiça que eu jamais teria conseguido sozinha. Ele deu um passo à frente e disse seu nome. Foi o suficiente. Não houve necessidade de apresentações longas nem de explicações. Bastou a menção simples, quase seca, para que a verdade se impusesse. Minha nora perdeu a cor como se todo o sangue tivesse fugido do rosto de uma vez, e seu corpo, antes rígido de arrogância, vacilou, recuando meio passo, como quem busca instintivamente proteção. Meu filho, por sua vez, baixou os olhos, incapaz de sustentar o peso do olhar daquele homem. Eu vi o exato momento em que a altivez de ambos se despedaçou. O nome dele não era apenas um nome, era uma história, um título, um símbolo que carregava consigo a força de décadas de serviço, de liderança e de autoridade incontestável. Era alguém cuja presença não podia ser ignorada, alguém que representava instituições e memórias que estavam muito acima da mesquinharia daquela recusa. A cena parecia extraída de um julgamento silencioso. Minha nora, que horas antes me havia olhado como se eu fosse poeira, agora mal conseguia encará-lo, e meu filho, que repetira mecanicamente a sentença dela, tremia nas mãos, tentando esconder atrás das costas a vergonha que lhe queimava. Eles sabiam quem ele era. Todos sabiam. Não se tratava de um simples conhecido, nem de um parente distante. Tratava-se de um homem cuja reputação ecoava por corredores oficiais, cuja voz já havia sido ouvida em cerimônias públicas, cuja fotografia já havia estampado jornais e relatórios. E agora ele estava ali, à minha frente, não como figura intocável de prestígio, mas como alguém que viera por mim. Não precisei dizer nada, e talvez esse tenha sido o detalhe mais avassalador para eles. O simples fato de eu estar acompanhada por alguém de tal grandeza já era resposta suficiente à recusa que havia me ferido horas antes. A recusa que tentara me diminuir agora se transformava em exposição, em vergonha pública. Porque não era apenas eu, a mulher chamuscada pelo incêndio, rejeitada à porta do próprio filho, era eu ao lado dele. E isso mudava absolutamente tudo. Ele se dirigiu a meu filho com um tom calmo, mas firme. Perguntou, sem rodeios, se aquela era realmente a forma como ele tratava a própria mãe. Não havia acusação direta, não havia grito, mas a pergunta soou como uma martelada no silêncio. Meu filho não respondeu. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O peso do olhar daquele homem não permitia desculpas frágeis, nem justificativas inventadas. Minha nora tentou intervir, dizendo algo confuso sobre espaço, sobre a casa ser pequena, mas a voz dela falhou no meio da frase, porque até ela sabia que nenhuma desculpa resistiria diante da autoridade que se impunha. E então aconteceu algo que jamais esquecerei. Alguns vizinhos, atraídos pelo som do carro e pela aura incomum da situação, começaram a se aproximar discretamente, observando de longe. E bastou que reconhecessem o homem ao meu lado para que murmúrios de surpresa se espalhassem. Eu vi cabeças se curvando, vi olhares de respeito, vi até mesmo celulares sendo levantados para registrar aquele momento. O reconhecimento não vinha apenas de dentro daquela casa, vinha da rua inteira. Não era mais uma questão privada, transformara-se em cena pública. E, no fundo, era isso que mais incomodava minha nora. A percepção de que sua rejeição, antes restrita às paredes da casa, agora se tornava um espetáculo em que ela e meu filho ocupavam o papel de vilões.
Eu me mantive em silêncio, porque não havia nada que eu pudesse acrescentar que fosse mais poderoso do que o simples fato de estar ali, ao lado dele. Pela primeira vez desde o incêndio, senti que não estava mais encolhida nem diminuída. Não era a mãe rejeitada, era a mulher reconhecida. E a transformação que percebi nos olhos dos outros, naquele instante, devolveu-me algo que eu acreditava ter perdido: dignidade. Quando o homem voltou a falar, sua voz cortou o ar como uma sentença final. Ele disse que eu não precisaria mais me preocupar, que dali em diante eu teria onde ficar, que nada do que eu havia perdido seria substituído por humilhação. E acrescentou, olhando diretamente para meu filho e para minha nora, que eles precisariam aprender a conviver com o peso das próprias escolhas. Não era ameaça, era constatação. Eu vi nos rostos deles o impacto dessas palavras: vergonha, arrependimento e, acima de tudo, medo do que aquela cena significaria dali em diante. Foi nesse momento que percebi que o fogo que havia destruído minha casa não havia me deixado órfã de tudo. Ele havia, de alguma forma, aberto espaço para que essa verdade viesse à tona, para que eu fosse vista não como vítima indefesa, mas como alguém que ainda tinha ao seu lado forças invisíveis e respeitadas. O homem que veio por mim não apenas mudou o rumo daquela tarde, mudou também a forma como eu me via. Porque diante daquela porta, eu finalmente compreendi que a recusa do meu filho não era o fim da minha história, mas apenas o início de uma revelação muito maior. Eu permaneci de pé, imóvel, como se meus pés tivessem criado raízes no chão da calçada. Mas por dentro, a sensação era de estar finalmente respirando, após horas submersa em fumaça. A presença dele ao meu lado, o reconhecimento imediato de todos os que viam e principalmente a reação da minha nora e do meu filho eram a prova de que o destino tinha preparado esse instante como resposta às chamas que haviam me tomado tudo. Não foi preciso que eu me defendesse. Não foi preciso gritar nem explicar. A força que eu precisava se revelara na forma daquele homem que, ao chegar, não apenas me devolveu dignidade, mas expôs a pequenez da recusa que eu havia sofrido. Era como se o incêndio tivesse consumido minha casa apenas para abrir espaço para uma chama diferente, que não destrói, mas ilumina. A chama da verdade. Minha nora, que até então sustentara a pose de quem manda e desmanda, agora se encolhia atrás do próprio silêncio, incapaz de reagir diante dos olhares que começavam a se acumular na rua. Alguns vizinhos cochichavam, outros observavam com curiosidade, e eu sabia que não demoraria muito para que aquela cena corresse de boca em boca. O prestígio do homem que viera por mim transformava qualquer episódio íntimo em acontecimento público, e esse era justamente o peso que ela não suportava. Eu a vi tentando forçar um sorriso, como se quisesse disfarçar o constrangimento, mas seu rosto denunciava o desespero. O poder que ela acreditava deter, de controlar até mesmo as palavras do meu filho, evaporava diante da presença dele. Meu filho, por sua vez, era a imagem da contradição. Os ombros curvados, o olhar baixo, os dedos inquietos, tudo nele gritava arrependimento, mas não havia coragem suficiente para pedir perdão. E talvez fosse melhor assim, porque naquele momento suas palavras não teriam valor. O que importava era o gesto que não veio, a escolha que ele fizera de repetir a frase que me expulsara, e que agora ecoava de forma ainda mais cruel diante de quem conhecia minha história de verdade. Ele não podia apagar o que disse, não podia fingir que não tinha participado, e o silêncio dele era apenas mais uma prova do vazio que havia se instaurado entre nós. O homem que estava ao meu lado, com a calma de quem não precisa erguer a voz para ser ouvido, anunciou que eu não ficaria desamparada. Disse, diante deles e de todos que ouviam, que providências já estavam sendo tomadas, que eu teria não apenas abrigo, mas respeito, que não seria lembrada como uma mulher derrotada, mas como alguém que, mesmo em meio às cinzas, ainda inspirava lealdade e reconhecimento. Suas palavras caíam como marteladas, não pelo volume, mas pela certeza. Era como se cada frase fosse uma linha escrita em pedra, impossível de apagar. Nesse instante, percebi que a reviravolta não estava apenas no choque que eles sentiam,
mas também na transformação dentro de mim. A mulher que havia se sentado no meio-fio, com o cheiro da fumaça ainda grudado na pele e as mãos trêmulas pela recusa, já não existia mais. Em seu lugar, surgia alguém que descobria uma força inesperada, nascida não de gritos, mas da dignidade silenciosa que se mantinha mesmo diante da rejeição. Eu entendi que o verdadeiro poder não está em mendigar aceitação, mas em saber levantar-se quando todos esperam que você caia. A rua parecia respirar junto comigo. O ar, antes pesado, agora parecia mais leve, como se até mesmo o vento quisesse levar embora as cinzas do passado. Eu olhei para minha nora e para meu filho, e pela primeira vez não senti apenas dor. Havia em mim uma estranha compaixão, porque entendi que eles seriam prisioneiros do próprio gesto. A vergonha não seria momentânea, se prolongaria a cada vez que um vizinho comentasse, a cada vez que alguém perguntasse sobre aquele dia, a cada vez que fossem lembrados de que tentaram negar abrigo à própria mãe e que por isso foram expostos diante de todos. A reviravolta não me devolveu a casa perdida, não apagou a solidão da recusa, mas me deu algo muito mais duradouro: a consciência de que eu nunca havia estado realmente sozinha. O fogo levou paredes, o desprezo fechou portas, mas a vida me devolveu dignidade de uma forma inesperada, trazendo até mim alguém que não apenas me resgatou, mas que mostrou ao mundo quem eu era de verdade. E eu entendi, com uma clareza dolorosa e ao mesmo tempo libertadora, que às vezes é preciso perder tudo para descobrir aquilo que nunca pode ser tomado de nós. Quando ele me convidou para entrar no carro, não hesitei. Dei as costas àquela porta que antes havia se fechado na minha cara e caminhei com passos firmes, sabendo que cada movimento era um ato de despedida e também de renascimento. Eu não precisava mais daquela casa, não precisava mais da aprovação de quem escolheu me rejeitar. Eu tinha a mim mesma, tinha a memória de tudo o que já enfrentei e agora tinha também a certeza de que, no momento certo, o mundo sabe reconhecer quem realmente merece. Ao me sentar no banco do carro e olhar pela janela, vi meu filho e minha nora imóveis na varanda, sem saber como reagir, e entendi que a maior reviravolta já havia acontecido. Não foi apenas a chegada dele, não foi apenas a exposição pública, mas o simples fato de que, diante de toda a perda, eu descobri uma força que ninguém jamais poderia imaginar. A força de não implorar, de não me curvar, de saber esperar, de fazer a ligação certa e de transformar cinzas em dignidade. E assim, enquanto o carro se afastava lentamente, percebi que pela primeira vez desde o incêndio eu não carregava apenas perda, carregava também vitória.